Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público, visando aí a preparação para a OAB e também para demais concursos, né? Serve também para demais concursos, tá? E mesmo para sua atuação prática, justamente porque eu trago, além da resolução das questões, eu trago aí questões, casos concretos para a gente debater, né? Isso ajuda também a quem quer melhorar a sua prática na advocacia, tá bom? A questão de hoje, então, questão da aula de hoje é o ano de 2018, da Banca FGV, órgão Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prova para estágio forense. E vai tratar do seguinte, pessoal, em matéria de teoria geral dos contratos, tendo em vista os princípios que a norteiam, em especial a boa-fé, objetivo e a função social do contrato, é correto afirmar que é uma questão que, vejam, trata de teoria geral dos contratos, beleza? Alternativa A, não é lícito às partes estipular contratos atípicos, ou seja, afora os tipos contratuais previstos na legislação. Letra B, pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, então pode contrato de herança de pessoa viva. Letra C, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Portanto, contrato de adesão, nulidade das cláusulas que estipulem a renúncia antecipada. Letra D, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar interpretação menos favorável ao aderente, menos favorável. Letra E, a liberdade de contratar poderá ultrapassar os limites da função social do contrato. Poderá ultrapassar. Muito bem, a partir disso a gente vai, então, analisar aqui as questões, né? Bom, primeiro de tudo, pessoal, para responder essas questões, tá? A letra A, você verifica no artigo 525 do Código Civil. A letra B, no artigo 526 do Código Civil. A letra C, no artigo 524 do Código Civil. Letra D, artigo 423 do Código Civil. E letra E, artigo 421 do Código Civil. Certo, pessoal? Muito bem. O que é interessante aqui agora para a gente ir resolvendo as questões, né? Primeiro, letra A, não é lícito às partes estipular contratos atípicos afora os tipos previstos na legislação. Errado aqui, não é lícito, na verdade é lícito sim. A letra A, pessoal, ela vai tratar aí do quê? Do princípio da liberdade das formas, que diz que as partes contratantes podem celebrar contratos criando novos tipos contratuais, mesmo que não sejam previstos pela legislação, né? E aí a gente tem que saber os conceitos aí de contrato típico e contrato atípico. Contratos típicos são aqueles cuja regulamentação é prevista em lei. Por exemplo, aí o contrato de transporte, contrato de seguro, o contrato de depósito, né? São contratos que são regulamentados, previstos e regulamentados pela legislação. Muito bem. E os contratos atípicos, ao contrário, são aqueles que não são regulamentados, né? E é muito normal que surjam novas espécies ou novos tipos contratuais, uma vez que a sociedade está em constante evolução, em constante mudança. E o direito ele demora a se adequar a essas mudanças, não é mesmo? Então, é comum que aconteça aí de novos tipos contratuais surgirem, tá? Muito embora ainda não sejam regulamentados pelo direito. Um exemplo é o contrato de cessão de imagem, né? É um contrato amplamente utilizado, embora não seja regulamentado pela legislação, tá bem? Muito bem. Letra B. Pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Errado é não pode. Não pode, tá? A herança de pessoa viva, pessoal, é chamada aí em latim de pacta corvina. Vocês podem ver essa expressão aí nas provas, tá? Ou uma petição de um processo. Pacta corvina. A gente vai ver tudo isso mais adiante com mais calma. E não pode por quê, né? Além de ser, por que é expressamente previsto que não pode? Justamente porque o legislador ele entendeu, né, que permitir contrato de herança de pessoa viva seria incentivar
comportamentos imorais ou antissociais dos herdeiros contra a pessoa, né, dono ali, proprietário do patrimônio a ser herdado, tá bem? Muito bem. E por que é pacto corvina, né? Porque os herdeiros seriam como corvos ali rondando a pessoa que iria deixar a herança, né, e torcendo para que ela falecesse em razão desse contrato, tá bom? Muito bem. Letra C, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Certíssimo, redação conforme o artigo 424 do Código Civil, tá? Realmente, nos contratos de adesão, que são aqueles nos quais, né, uma das partes, normalmente por ter um poderio econômico, técnico ou financeiro maior, ela que redige o contrato, ou normalmente porque o serviço ali é um monopólio, né? Só ela que presta aquele serviço ou que oferece aquele produto. Então, ela redige o contrato da forma que ela quer, e a você, contratante, né, outra parte, resta aceitar o contrato e assinar, ou não aceitar o contrato e não assinar. Você não tem possibilidade de discutir o contrato com a pessoa e alterar cláusulas do contrato, pelo menos não substancialmente. Às vezes você consegue alterar uma cláusula ou outra, mas nada substancial. Nesse caso, existe aí um contrato de adesão e nos contratos de adesão há uma certa proteção ao aderente. O aderente é aquela parte mais fraca que simplesmente assina o contrato, né? Concorda com o que recebeu ali. Ah, Felipe, me dá exemplos aí, professor, de contratos de adesão. Ah, quando você vai contratar serviço de telefonia, né? Quando você vai contratar um seguro, quando você contrata algum serviço de streaming ou de internet, né? São contratos de adesão. Você não tem possibilidade de alterar o que está redigido no contrato. São chamados em inglês de take it or leave it, né? Aceite ou deixe, tá bem? Muito bem. Justamente para proteger o aderente, é que considera nesse caso, o direito considera nesse caso, nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada. Muito bem, letra D. Quando houver no contrato, então vamos botar aqui que é certo, né? Letra C é a correta. Letra C de certa. Letra D. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação menos favorável ao aderente, pessoal? Não, justamente é a interpretação mais favorável ao aderente. Afinal, ele não pôde discutir, nem redigir, nem alterar qualquer cláusula, né? Então, como diria o tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes advém grandes responsabilidades, né? Então, se você tem o poder de redigir o contrato todo por si só, você também tem a responsabilidade de redigir de uma forma muito clara e que não gere qualquer dúvida no futuro. Por quê? Porque em gerando dúvida vai beneficiar aquela parte mais fraca, que não teve oportunidade de discutir, de redigir as cláusulas. Muito justo, né? Parece muito óbvio, até muito natural quando explicado dessa forma. E letra E, a liberdade de contratar poderá ultrapassar os limites da função social do contrato. Não, pessoal, não poderá ultrapassar os limites da função social do contrato, né? Tem que respeitar a função social do contrato, tá? O que é a função social do contrato? Não há consenso, há muita discussão, divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tá? E a gente vai ver, eu vou apresentar alguns conceitos que viria a ser função social, beleza? Então tá, então sabemos aí qual é a nossa resposta, agora vamos começar a investigar, né, cada uma das questões, nos aprofundando. Inclusive eu trouxe aí casos julgados, né, reais, sobre questões aí que a gente trabalhou, para que isso ajude a consolidação do aprendizado. Vamos lá, pessoal. Muito bem. O artigo 425 é que vai trabalhar a questão da possibilidade das partes estipular contratos atípicos, né? Princípio da liberdade das formas, privilegiando a autonomia privada dos contratantes, exemplo, contrato de cessão de imagem. Já o artigo 426 ele vai tratar aí da proibição do pacta corvina. O contrato ele é nulo, que se trata aí de uma nulidade virtual, conforme previsto no artigo 166, inciso 7 do Código Civil. Quem não sabe o que é nulidade virtual, dá uma olhada na aula de preparatório do OAB, chamada, que a gente trata dos defeitos do negócio jurídico. Lá eu explico o que vem a ser nulidade virtual, bem?
evitando-se com isso não incentivar condutas imorais dos herdeiros, tá bom? Beleza. Artigo 424 que vai tratar do contrato de adesão. Quer dizer, é um dos artigos que trata do contrato de adesão e diz que são nulas cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio jurídico. Muito bem. E aí é o pegar ou largar, ou take it or leave it, né? A proteção do aderente, que é normalmente a parte mais fraca da relação. Muito bem, vou me aprofundar um pouco aqui com vocês, inclusive com decisão judicial sobre o assunto, tá? Então, um exemplo, pessoal, é o contrato de estacionamento, né? Quando o estacionamento, ele diz, seja no próprio ticket, ou seja por meio de uma placa, ele diz que não se responsabiliza por furtos ou avarias ocorridos ao seu veículo ou objetos deixados no interior do veículo, né? Ora, existe ali um contrato de depósito, na qual a própria lei prevê que é dever, né, da empresa de estacionamento a guarda dos bens depositados e que, portanto, né, você não poderia abrir mão desse direito por meio de um contrato de adesão. Muitas vezes, aí é bacana eu falar aqui para vocês, muitas vezes essa relação será uma relação de consumo. E aí vão se aplicar normas próprias do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que também protegem o consumidor nessas hipóteses, tá? O CDC ele considera nula diversas hipóteses que se adequam a essa situação também. Mas pelo Código Civil, né? E aí sendo relação de consumo ou não sendo relação de consumo, o fato é que o Código Civil ele pode auxiliar consumidores e não consumidores nesse aspecto, também. Ou seja, ele vai ser aplicado, né? Existe ou não uma relação de consumo quando houver um contrato de adesão. Lembrando que, pessoal, contrato de adesão é diferente do contrato de consumo, tá? Numa relação de consumo, ou seja, um contrato de consumo pode ser de adesão ou não, pode ser um contrato paritário, tá? E um contrato de adesão pode estar inserido numa relação de consumo ou não, pode ser um contrato um contrato de adesão numa relação fora da relação de consumo, tá? Numa relação civil, beleza? Civil ou empresarial, né? Beleza, pessoal. Tem dois enunciados do CJF que exemplificam, né, aspectos do artigo 424, e aí vamos ler eles. Enunciado 364 CJF diz que no contrato de fiança é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão. Ora, o fiador, né, ele tem o benefício de ordem por lei, o que significa que, ao ser citado, né, ele pode exigir que os bens do devedor, o devedor principal no caso, sejam executados antes dos dele, né? Ele até deve indicar bens, conforme prevê a lei, né, bens do devedor, mas ele tem esse direito, tá? Ele tem o chamado benefício de ordem. Mas é comum, muito comum nos contratos de locação, né? Ou outros contratos nos quais figure a fiança, tá? Os contratos em geral, que os fiadores eles abram mão, né? Eles renunciem a esse benefício de ordem, tá? E aí o enunciado diz que se for um contrato de adesão, essa renúncia aí, portanto, é nula com base no artigo 424, o que é bastante interessante para você que ou vai fazer concurso ou é advogado e está defendendo o fiador, né? Pode ser um artigo bastante interessante, tá bem? Bom, além disso, temos o enunciado 433 do CJF também, Conselho de Justiça Federal, que diz: a cláusula de renúncia antecipada ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias é nula em contrato de locação de imóvel urbano feito nos moldes do contrato de adesão. Bom, aqui nós temos aí na lei de locações, né, a previsão de que as benfeitorias necessárias, né, podem ser retidas e com direito também à indenização, né? E aí é um pouco do que a gente trabalhou na posse e seus efeitos. E aí eu faço até a remissão aí à minha aula de preparatório da OAB nomeada Posse e seus efeitos, tá? Muito embora aqui a gente fale de um contrato de locação, tem muita similaridade com o que a gente tratou lá. E o locador, né, o locatário, no caso, abrindo mão, renunciando a este direito, se tratando de um contrato de adesão, essa renúncia seria nula
com base no artigo 424 do Código Civil, beleza? Também é um entendimento bacana para você que está defendendo o locatário, né, em eventual ação, ou alguma discussão, ainda não existe ação, poder proteger os interesses do seu cliente, né? Bom, e eu trouxe uma decisão aqui do Tribunal do Rio de Janeiro que vai tratar justamente da fiança, né, no caso da renúncia ao benefício de ordem por parte do fiador, num contrato de adesão, sendo que, nesse caso, o tribunal entendeu que a cláusula era nula e que, portanto, o fiador tinha, sim, o benefício de ordem. Vou ler só a parte destacada, pessoal. Entretanto, assiste razão a apelante no que tange a alegação de nulidade da cláusula do contrato, que prevê a renúncia antecipada dos benefícios dos artigos 827 do Código Civil. Aí vocês podem ler, o benefício de ordem é previsto aqui, ó, 827, uma vez que se trata de cláusula abusiva inserida em contratos de adesão. Sendo assim, tem aplicação na hipótese o disposto no artigo 424 do Código Civil, que prevê nulidade das cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Interessante? Bacana, pessoal. Acho que com isso aí eu consegui concretizar um pouco mais para vocês esse conceito, né? E o artigo 424. Então, vamos seguir. Muito bem. Artigo 423 diz o seguinte: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente, né? É até uma questão lógica, como eu já expliquei a vocês. A interpretação deve favorecer quem não teve oportunidade de redigir as cláusulas, afinal, quem tem o bônus de redigir tem o ônus de ser bem claro na redação, né? Quem tem o poder tem a responsabilidade. É um pouco parecido, lembra do caso dos dois irmãos, João e Maria, que estão disputando uma laranja. E aí o pai diz, então divide a laranja e fica metade com cada um. Ele diz o seguinte, ó, João vai dividir a laranja e a Maria vai poder escolher o primeiro pedaço. É mais ou menos assim, né? E aí isso vai obrigar João a cortar a laranja, deixando metade para cada um, justamente porque ele sabe que ele vai, se ele cortar errado ali, ele vai ficar com a pior parte. Por analogia, né, o que acontece por meio desse artigo, né? Quem redige as cláusulas vai ter que redigir de um contrato de adesão, vai ter que redigir da forma mais clara possível, porque se houver ambiguidade ou contradição, a interpretação vai favorecer ao aderente, tá bem? Até sugiro aí, seria uma ideia bacana, se vocês colocarem a laranja nos comentários, que o pessoal que ficar passando por aqui sem ter visto a aula ainda não vai ficar sem entender nada, vai ficar curioso. Vai ser divertido. Muito bem, pessoal. Eu trouxe aqui um caso concreto que trata justamente isso, uma decisão, né, judicial. Eu também vou ler só, é um contrato aqui de seguro de vida, que houve aí uma cláusula ambígua que tratava, que dizia que não cobria invalidez, e aí tinha os termos ali, invalidez permanente total, invalidez permanente para o serviço militar, e aí gerava uma confusão, uma ambiguidade, e o tribunal entendeu que, por conta disso, ia prevalecer a interpretação que mais favorecia o aderente. Aqui, por acaso, também era uma relação de consumo, tá? Então, vocês vão ver aí que tem a decisão até menciona o artigo 47 do CDC, que da mesma forma diz que as cláusulas devem ser interpretadas, né, a favor do consumidor, tá? Uma forma de uma regra de interpretação, tá? Quando há uma relação de consumo. Mas o que eu destaquei aqui, que é o bacana para o nosso estudo no momento, é o seguinte, ó, no sistema de interpretação da vontade contratual, a regra sistematizada por Potier no século XVII, que é acolhida no Código Civil francês de 1804, no Código Civil italiano de 1942, e por nós civilistas, é que as cláusulas dúbias se interpretam contra aquele que a elaborou. Com a admissão na teoria contratual dos contratos de adesão, tal regra foi aperfeiçoada e incorporada por nosso artigo 423 do Código Civil. Beleza? Legal? Muito bem. Por fim, chegamos aí à nossa função social do contrato, prevista no artigo 421. Atenção, pessoal, que houve alteração aí recente, em 2019, pela Lei da Liberdade Econômica, no artigo 421, tá bem? Então, assim, deem uma lida nesse artigo e no seu parágrafo único, e no artigo 421-A, que foi inserido aí pela Lei da Liberdade Econômica, tá? Bom, o contrato, como vocês sabem, é um acordo de vontade destinado aí a criar, modificar ou extinguir obrigações,
e muito se discute o que seria a função social do contrato. Não há uma pacificação, não há um entendimento do que seria isso, tá? Eu trouxe aqui alguns entendimentos, existem outros além desses, mas me demandaria uma aula, talvez uma aula só para tratar de função social, pelo menos só para tratar dos princípios dos contratuais, tá? E aí eu trouxe alguns entendimentos da doutrina sobre o que significaria. Então, alguns entendem que significaria que os contratantes devem respeitar interesses sociais relevantes, né? Interesses da sociedade relevantes, como, por exemplo, o meio ambiente e a livre concorrência. Outros entendem que significa que os contratos possuem uma dimensão social, extrapolando a esfera individual dos contratantes, trazendo repercussões para a coletividade, né? Então, assim, um contrato entre João e Maria pode afetar o Márcio, né? Imagina que um contrato entre o posto de gasolina e o fornecedor de combustível seja abusivo, e isso acaba prejudicando o fornecedor do posto de gasolina, que acaba impactando aí tendo que cobrar mais para superar esses prejuízos que ele vem sofrendo do consumidor, né? E o consumidor é o Márcio, que continua enchendo a gasolina, mas precisa economizar, portanto, na compra do pão para conseguir pagar a gasolina. E ele não comprando o pão prejudica o dono da padaria, né? Que assim não consegue colocar o filho dele no colégio particular mais, e aí prejudica o dono do colégio. E assim sucessivamente, numa cadeia de causas e consequências, também como um dominó, né? Como um dominó. Seria essa a ideia aí da repercussão para a coletividade, tá? E nesse contexto surge também a teoria da tutela externa do crédito, que eu não vou tratar aqui, tá? Exige mais tempo também para explicar, mas que em linhas gerais significa que terceiros que intervirem indevidamente num contrato alheio poderão ser responsabilizados por isso, tá? Inclusive o caso do Zeca Pagodinho, que acabou ficando famoso aí nas minhas aulas, né, por conta de uma brincadeira que a gente fez, tem a ver aí com a tutela externa do crédito, tá bom? Muito bem. Outros também doutrinadores defendem que a função social indicaria uma carga ética atinente à justiça contratual, cujo objetivo seria o de proteger o contratante mais fraco, né? Por quê? Porque a liberdade contratual é liberdade de dois, ou pelo menos liberdade de ambas as partes, não liberdade de um, né? E a liberdade de apenas um significa a escravidão do outro. Não é isso que a liberdade contratual, o princípio da liberdade contratual prevê, certo? Muito bem. A jurisprudência, como eu já mencionei, tampouco é possível obter uma conclusão do que seria função social. Bom, voltando então aí à nossa questão. Resposta certa, vamos marcar aqui letra C. E com isso, nós encerramos mais essa aula. Espero aí que vocês tenham curtido. Se curtiram, deem a curtida no vídeo, deixem seus comentários. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.